Oi, pastor Zé Carlos. Vem até aqui. Vou orar por você. Senhor, meu Deus, eterno Pai, muito obrigada por mais esse culto, Senhor, por esse dia, por cada vida que está aqui presente, que a sua palavra possa encontrar morada em nossos corações. Continue abençoando a vida do pastor e que ele lembre de tudo aquilo que estudou, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deixa eu tirar essa máscara aqui. Cheguei aqui, vi a Eloara, ela estava de máscara, eu não conheci. Falei, quem é essa menina que está ali, tocando violão? Deve ser a Eloara. Mas glória a Deus que estamos aqui juntos. Eu queria dizer para você, jovem, que Deus conta com você. Deus, Jesus, conta com a sua participação na obra e no reino, amém? Eu quero hoje compartilhar com vocês, deixa eu tirar essa máscara aqui, colocar em algum lugar aqui escondido, deixa eu ver, aqui. Quero compartilhar com você a história de um rei, que talvez você não conheça, talvez você não saiba quem é, mas é uma história muito importante e muito relevante para a vida do crente e para a vida do jovem. Quais são os reis que você conhece na Bíblia? Fale o nome de algum dos reis que você... Um rei importante na história bíblica e na história de Israel. Você tira a máscara assim um pouquinho e fala, dá um gritinho. Davi, Salomão, Josafá. Quem mais? Saul foi o primeiro rei, né, de Israel. Davi o segundo e o Salomão o terceiro. Quem mais? Você julga assim que é muito importante a história dele. Um até que a própria Bíblia fala muito dele assim. Já falaram aqui Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Qual mais? Você lembra de mais algum? Precisa ler mais a Bíblia. Ezequias tem uma história linda, né? Uma história daquele rei que Deus mandou uma mensagem para ele dizendo que ele acertasse a casa dele, que ele ia morrer. E ele chorou diante do Senhor. E o Senhor deu mais 15 anos de vida para ele. Olha que legal. Muito bom. Mas tem um rei que a Bíblia fala bem assim dele, ó. Nunca antes houve um rei como esse, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as forças. E nunca mais depois dele houve um rei como ele. Gente, quem é esse cara? Será que é Davi? Será que é Salomão? Quem será esse homem? Josafá? Quem será esse homem? Bem, eu quero ler aqui o texto está em 2 Reis. 2 Reis, e a história dele está escrita e consta nos capítulos 21 e 22. Você pode me acompanhar aí. Eu não vou ler todos os capítulos, todo o capítulo, mas eu vou ler alguns versos, e esses versos vai contar, resumidamente, a história desse rei. Se você abriu a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 21, você pode ir me acompanhando, né, que eu tirei algumas coisas, tem bastante coisa para o texto não ficar tão grande, ok? Então eu vou ler aqui, e quando eu ler, você vai conhecer um pouquinho da história, e depois
eu vou trazer aqui para nós algumas lições da história desse homem, ok? Então, lá já começa, já acharam aí, 2 Reis? Já descobriram quem é o rei. Né? Se acharam o capítulo, já descobriram quem é o rei. Então, diz assim, no verso 1, Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou por 31 anos em Jerusalém. Olha só que coisa interessante. Esse menino foi chamado por Deus exatamente com 8 anos ele começou a reinar. 8 anos. E ele reinou por 31 anos. Então, 31 com 8, quem é bom de matemática, dá quanto? 39. O rei ele sumia da história quando ele morria. Então, ele morreu com 39 anos. Josias, seguindo, fez o que era certo. 2 Reis, capítulo 21. Desculpa. É 22, então. É que eu coloquei errado aqui, então. 22 e 23, é a sequência. Então, tá bom? Legal? Acharam? Eu dei o lugar errado aí, né, para vocês. Muito bem. Então, li o primeiro verso. Depois diz assim, que Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor. E seguindo, seguiu o exemplo do seu antepassado, ou alguns textos dizem do seu pai, ou do seu tataravô, Davi, não se desviando, nem para um lado e nem para o outro. E no 18º ano de seu reinado, ou seja, vamos fazer as continhas aqui, 18º são 18, se ele assumiu com 8, então aqui, no 18º ano, ele tinha quanto? 26 anos. Tem gente bom de matemática. No 18º ano, o rei Josias enviou Safã, o seu secretário, o secretário da corte, ao templo do Senhor e disse para ele: vá ao sumo sacerdote Ilquias e peça-lhe que pegue a prata que os guardas das portas recolheram do povo no templo do Senhor, e entregue para os homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Então, com 26 anos, ele deu um negócio aqui na cabeça dele: eu preciso reformar a casa de adoração, a casa do encontro, ali onde a gente se encontra, precisa ser reformada. Está muito bagunçada, está muito suja, precisa dar uma reformada legal lá. Muito bem, seguindo, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã, secretário da corte: olha, enquanto eu estava pegando a prata, encontrei um livro da lei no templo do Senhor. E esse sacerdote Ilquias entregou o livro a Safã, que imediatamente leu o livro. E esse homem, depois de ler o livro, voltou ao rei e relatou: seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores no templo. E Safã também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã imediatamente leu o livro para o rei. E quando o rei ouviu o que estava escrito naquele livro, rasgou suas roupas. E em seguida deu ordens ao sacerdote, ao secretário da corte e ao conselheiro pessoal do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas nesse livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro. Eles não fizeram tudo que ele diz que devemos fazer. Olha que coisa. Está gostando da história? Muito bem, então,
o sacerdote Ilquias foram a um bairro novo de Jerusalém consultar uma profetisa chamada Ruda. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e diga ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre essa cidade e sobre os seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão. Pois o meu povo me abandonou e queimou incenso, ou seja, oração a outros deuses. Estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira arderá contra esse lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, e digam que assim diz o Senhor, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Rei, você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor, quando ouviu o que eu disse contra essa cidade e contra seus habitantes, que essa terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tivesse reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você, rei, não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade. Então, eles levaram a mensagem ao rei. Só até aqui está bom. Tem mais coisa que depois eu vou comentar, mas só até aqui já está bom. Que história legal, né? Vocês conheciam essa história? De um rei de 8 anos, começou a reinar com 8 anos. Com 8 anos. Por que será que Deus levantou uma criança para reinar em Israel? Por que será que Deus levantou uma criança? Ora, com certeza, esse rei, ele reinou depois de 400 anos que Davi morreu. Olha só, 400 anos. E de 400 anos até ele, muitas coisas aconteceram. E se você for ler as histórias, 1 Reis, 2 Reis, você vai sempre ter essa frase. E o rei fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o rei fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nesse meio termo aí teve Ezequias, que foi um homem também que reformou Israel. Mas depois dele, ainda teve 4 reis até chegar a Josias. Mas Deus olhou para aquele lugar e falou: não dá para colocar homens maduros, adultos, no rei, para comandar o reinado. Porque eles trazem da cultura, da cultura que eles estão vivendo. Aliás, eles foram contaminados pela cultura e pela religiosidade e pelo sincretismo religioso. E se eu coloco eles ali, eles vão continuar fazendo a mesma coisa. E Deus resolveu pegar um jovem, uma criança, para que ele mesmo moldasse a vida daquele menino para aquilo que Deus tinha de propósito. Deus quer fazer isso com a sua vida aí, jovem. Deus está levantando você, porque Deus quer moldar você para aquilo que Ele tem para frente, daqui para frente. O seu coração, a sua mente, os seus conceitos ainda está começando, ainda está sendo criados, né? Ainda estão sendo gerados. E Deus quer levantar você, jovem que está aqui, você, jovem que está nos ouvindo aí, porque Deus quer moldar a sua vida e os seus conceitos, o seu caráter, conforme a vontade dEle para algo grande que está vindo por aí. E eu entendo que está vindo algo muito grande por aí. E é interessante que você vê que passaram-se 18 anos.
E ele, passaram-se 18 anos, e esses 18 anos provavelmente é o tempo em que Deus está moldando ele, ensinando ele, né? Colocou gente ao seu lado. A gente vê aqui, ele fala de vários sacerdotes, se você for ler o texto, mas tem um secretário da corte que está lá junto com ele, tem o sacerdote Ilquias, que são homens que ficaram ali ao seu lado. E aqueles homens foram direcionando aquele jovem por 18 anos, ensinando, instruindo e mostrando e tal. E é interessante que o texto fala que ele seguiu o exemplo do rei Davi. Seguiu o exemplo, provavelmente nos ensinos. O pessoal chamava ele e ia falando: olha o que esse homem aqui fez. Olha o que esse rei aqui fez. Mas é interessante que o texto fala assim, que ele não se desviou nem para um lado e nem para o outro. Ele aprendeu a história daquele rei, que provavelmente era o seu tataravô, né? na linhagem e dinastia. Ele foi lá buscar tudo de positivo, tudo de correto e de verdade que houve na história do seu tataravô e trouxe para a vida dele. E aquilo no qual Davi se desviou, ele não se desviou, nem para um lado e nem para o outro. E ao chegar aos 18 anos, ele chegou na maturidade de conhecimento, de vivência, de ver o que estava acontecendo de errado ali onde ele estava. Ele já estava reinando há 18 anos, dentro de um clima e de um ambiente, né, totalmente sincretista. Sincretista quer dizer misturado, mistura de crenças, né? Vários deuses, você vai ver aqui no texto, vários deuses comandavam aquela região, que foi inserido pelos outros reis, e você vai ver até por reis importantes que nem Salomão inseriu, e até aquele momento ali, as coisas que Salomão deixou que fosse inserido ali, ainda acontecia naquele lugar. E esse jovem vendo tudo isso, e a primeira coisa que ele faz, que ele olha, ele fala: eu preciso fazer uma reforma lá no lugar do encontro. No lugar onde eu me encontro com Deus. Porque aquilo está muito ruim, o templo está feio, está muito sujo. Precisa pintar, né? Precisa trocar o piso, né, pastor Rony? Precisa deixar bonito. O som agora está, né? Mas a estrutura, né? O encontro, o lugar onde eu me encontro com Deus, o lugar onde Deus o lugar de adoração, o lugar da reunião, o lugar da comunhão, o lugar da cura, o lugar da palavra, do alimento. Eu preciso reformar. Aquele jovem pensou isso. Eu deixo essa lição aqui para você também. E hoje aqui nessa igreja tem vários homens maduros, né, que traz palavras poderosas e fortes aqui para esse lugar. O pastor Rony, que comanda vocês, o pastor Michel, tem o pastor Nelson, tem o pastor Zé Carlos, os anciãos, né, pastor? Mas que tem, assim, um zelo com vocês, um zelo de trazer palavras sadias e palavra de verdade para que possa frutificar no seu coração, sabe? E você seguir. Para que quando você, daqui a um tempo, chegar num estágio de maturidade, você possa desabrochar. A gente já tem visto jovens aqui desabrochando, amadurecendo e trazendo coisas aqui, sustentando essa igreja na questão da adoração e de tantas outras coisas aqui. Muito joia isso. Meninos que eu carreguei no colo e que hoje estão aqui, sendo levantados por Deus para nos levar à adoração. Olha que coisa legal. E esse jovem foi lá e falou: vamos reformar o templo. E daí, me parece aqui que ele fez uma campanha e arrecadou
muito ouro, muita prata, né? Prata que era a coisa de valor, o dinheiro da época, e arrecadou. E é interessante, às vezes eu fiquei pensando, como é que apareceu, né, esse livro perdido entre os objetos de prata. Então as pessoas vieram e trouxeram aquele monte de prata para que fosse ser feita a reforma. E alguém trouxe no meio um livro, falando, esse livro aqui, né? Acho que ou estava dentro de algum utensílio lá, que ele doou, e jogou lá. E daí, quando eles foram recolher a prata para mandar para os construtores, para comprar os materiais para fazer a construção, encontraram um livro perdido dentro de algum objeto, no meio daqueles objetos de prata. E esse livro nada mais é do que a Bíblia daquele tempo. Como é que está a sua Bíblia, gente? Será que ela está jogada lá no meio dos scrambles? Será que ela está lá jogada ou guardada em algum lugar, perdida em algum lugar? Essa aqui estava perdida. Nesse período de 400 anos, as pessoas já não conheciam mais o conteúdo da Bíblia naquele tempo. Não sabia mais o que era. E quando chegou, que esse homem pegou esse livro lá e começou a ler, foi o sacerdote primeiro encontrou. Alguns dizem que esse livro da lei seria Deuteronômio. Alguns dizem que é todo o Pentateuco, mas pelo conteúdo provavelmente seria Deuteronômio. Quem já leu Deuteronômio aqui? Ó, eu vou sugerir que você leia. É muito legal, Deuteronômio. Ele é um resumo, sabe? Os primeiros capítulos, eles vão ser maçantes, porque vai dar aquelas genealogias e tal, mas depois ele fica muito gostoso de ler. Se você quiser entender a história, as leis, sabe, do judeu, do povo judaico, leia esse livro, porque ele é um resumo, sabe, de Êxodo, de Levítico e Números. Aí ele faz um resuminho bem gostoso e você lê com uma facilidade que você até se emociona, é capaz de você até chorar quando você lê. É muito legal. Por isso que eles leram muito rápido. Eles leram, e quando ele viu o conteúdo daquele livro, ele pegou o livro e levou lá para o rei. É interessante, né? Vocês percebem uma coisa? Era um sacerdote, gente, era o pastor do lugar. Como será que esse povo dirigia aquela nação, as pessoas lá do templo? Eles se perderam no meio do caminho, se perderam, não sabiam mais nada. O que será que eles ensinavam? O que será que eles falavam para o povo? Você vai ver depois o que aconteceu. Passaram 400 anos, as pessoas esqueceram da Bíblia. É interessante esse número, sabe? Eu gosto muito de estudar esse negócio da numerologia lá no judaísmo. Então, a Bíblia tem esse negócio de 40 anos, né? 40 anos o povo no deserto, é um período onde o povo foi tratado. 40 dias Jesus lá jejuou, né? 40 dias Moisés subiu lá no monte. Esse negócio de 400 anos, né? O povo ficou, né, lá na escravidão, lá no Egito. Olha que coisa interessante. E agora 400 anos passaram, e parece que nesses períodos assim, Deus, de repente, pega e dá um chacoalhão na terra. Será que nós não estamos nesse período agora? Né? Esse período que já passou 400 anos de Deus está dando um chacoalhão na terra, para que alguns acordem
e encontre o livro, a palavra de Deus, lá perdido em algum lugar, e começa a se encontrar com a palavra de Deus e com Deus, né? Então, isso aqui causou uma revolução, esse livro que estava perdido. Porque aí todo mundo deu um alvoroço, gente. O sacerdote leu, falou, ixi, o negócio pegou agora, nós estamos tudo andando ao contrário. Aí falou ao secretário, pega que é teu. Aí o secretário foi lá e leu o livro, né? Aí eu falei, ixi, agora o negócio ficou ruim. Deixa eu levar para o rei, para ver o que o rei disse. Aí o rei leu, né? Aí o rei chegou lá, leu. Quando leu, meus irmãos, aí o rei ficou mal. Diz a palavra que ele rasgou suas roupas. E rasgar as roupas, naquele contexto, é reconhecer que está andando totalmente fora da verdade. Rasgar roupas, além de arrependimento, humilhação, é reconhecer que alguma coisa na vida dele, na vida daquela nação, na vida do rei e da nação que ele dirigia, que ele estava andando totalmente errado. Olha só que coisa interessante. Mesmo depois de 18 anos de ensino. O que será que esses homens ensinaram para aquele rei durante esses 18 anos? Que não era o conteúdo daquela palavra, da palavra de Deus. Certamente ensinaram alguma coisa relacionada ao templo, à adoração, a estar lá com o verdadeiro Deus. Mas você vai ver que o próprio Josias, durante esses 18 anos, ainda ficou andando naquele contexto cultural e religioso. E quando ele descobre, falando, olha, estamos mal. E é bem interessante que aquilo cai no coração dele de um jeito que ele chora, que ele fica arrependido, humilhado, rasgar as roupas, é cair no chão, jogar cinza sobre, chorar diante de Deus, pedindo misericórdia para Deus. Ele diz assim, os nossos pais, os nossos antepassados nos instruíram errado. O que fazer? Ele diz assim, eles não fizeram tudo o que ele diz, que diz o livro que devemos fazer. E daí ele fala, e agora? O que nós vamos fazer? Ele chama lá o secretário e manda buscar orientação diretamente de Deus. Ele diz, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá. E eles vão e encontram uma profetisa, uma mulher. Olha, vocês que, mulheres aí, meninas que estavam, um dia uma delas me perguntou, não sei quem foi, se foi a Raíssa ou a Bia, a respeito de mulher ter autoridade dentro da igreja, né, ou dentro do templo, pregar ou orientar, ou ser como se fosse uma pastora, tal, alguma coisa assim. E aí eu falei, lembra de Débora, lembra de Esther, Priscila, e citei alguns nomes, né, lá para ela. Mas essa aqui eu mesmo não sabia. Olha, para vocês terem uma base, Josias era contemporâneo de um profeta muito conhecido, Jeremias. Então, Jeremias estava ali naquele contexto. Um outro profeta que fazia parte desse contexto era Sofonias. 2 profetas famosos, principalmente Jeremias. Ora, o rei tinha que falar assim, vai lá e encontra
Jeremias, e pergunta para ele, ou Sofonias. Mas eles foram atrás da profetisa Hulda. Alguns dizem assim, foram atrás de uma mulher, porque a mulher tem aquele coraçãozinho mais, mais mole, mais, não, Deus, eu vou falar com Deus, Deus vai dar um jeitinho, não vai castigar vocês. Alguns dizem que foi procurar uma mulher por isso, mas quando chegou lá, meus irmãos, ela deu uma palavra dura e disse, olha, tudo que está escrito, a orientação de Deus é o seguinte para vocês, tudo que está escrito nesse livro se cumprirá a respeito de vocês. Tudo. O Senhor, o Deus de Israel, falou, volte e diga ao homem que os enviou. Trarei desgraça sobre essa cidade, seus habitantes, e todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão. Porém, como você se arrependeu, a sentença para o rei, e se humilhou diante do Senhor, não vai acontecer tudo isso enquanto você estiver vivo, só depois que você morrer. Então a gente aprende aqui uma coisa. Não importa o tamanho do seu pecado, o tamanho do escândalo, aquilo que está acontecendo com você. Porque se você tiver um coração contrito e arrependido diante de Deus, a palavra dele diz que ele não despreza um coração assim. É tempo, de arrependimento. É tempo de buscar a Deus, orientação do Senhor. Cuidado, sabe? Cuidado. Não fique relativizando ou não fique dizendo, não, isso aqui não tem nada a ver. Aqui as pessoas relativizavam. Instituíram um sincretismo nesse lugar religioso, uma mistura de religiões. Relativizaram situações. Mas Deus, por causa de um homem arrependido, coração contrito e humilhado, chorando aos seus pés, ele resolveu dizer, porque você tem um coração assim, arrependido, chorou diante de mim. Enquanto você for rei nessa cidade, você não vai, nem você e nem o seu povo, verá isso. Que joia, né? Que joia, coração contrito e arrependido, você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade. Isso serve para nós, como exemplo, uma lição desse homem de Deus. E esse homem de Deus, depois disso, de ver o veredito e a sentença de Deus sobre a vida dele, ele falou, agora eu vou causar uma revolução desse lugar. Jovem tem muita energia, né? Quando fala de revolução, é com jovem mesmo. E Deus está chamando você para causar uma revolução nessa nação, nesse bairro, nessa cidade. Sabe, o jovem crente, o crente, ele anda ao contrário da maré, ou ao contrário da correnteza. Imagine que o mundo está dentro de um barco e descendo a correnteza, que é fácil, né? Você não precisa nem remar. E o crente, o jovem crente, ele está com o barco subindo a correnteza. E os outros passam e falam assim, vira o barco, meu, é mais fácil descer aqui. Você fala, não, eu quero andar com Deus. E andar com Deus é remar contra a corrente, subindo. E esse homem, diz o texto, que ele mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas,
seus assistentes, todos, diz o texto. E diz, do mais simples até os mais importantes. Colocou ele, assim como fez Esdras, como eu preguei domingo, ele subiu numa plataforma e leu tudo para eles, todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. E depois disso, o rei ficou de pé, falou tudo isso, ele se comprometeu com a aliança de Deus, renovou a aliança, e todo o povo ali daquele lugar se comprometeu com a aliança do Senhor, com o que estava escrito. Depois ele deu ordem a todos de novo, sacerdotes, auxiliares, guarda das portas do templo, para que removesse, olha, agora preste atenção, o que o rei disse, olha, eu quero que vocês vão lá e removam do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal, a Acera e a todos os astros do céu. Queima tudo. Vocês perceberam o que o texto falou? Vão lá e removam do templo do Senhor. Olha, gente, que coisa terrível que estava acontecendo. No templo do Senhor, tinha todos os utensílios do culto a Baal, do culto a Acera. Baal é aquele Deus lá da história de Israel, Deus da fertilidade, o Deus da chuva. Por isso que tem aquela história de Elias, lá em Israel, eles, no tempo de Acabe, eles adoravam o rei Baal por causa da chuva. E Elias profetizou que não ia chover. E não teve Baal que fizesse chover. E a Acera é como se fosse, considerada uma deusa que é mulher de Baal. Uma deusa mulher do Baal, a esposa do Baal. É a deusa da fertilidade, das mulheres, tal, aquela coisa toda. Então, esses deuses estavam lá dentro do templo do Senhor. Doido isso aí. E depois ele fala, e tira também todos os utensílios dos astros do céu, manda queimar tudo. Astrologia. Não é astronomia. Astronomia é uma ciência. Astrologia é uma outra coisa. E às vezes eu vejo crente aí, né, olhando o seu horóscopo. Um dia eu estava vendo uma crente perguntar para ela assim, qual é o seu signo? E ela falou. Percebe uma coisa? Tem coisas que vão entrando na cultura, vão entrando na sua vida, vão entrando no costume, vão entrando, e você nem percebe, daí você anda que nem eles, com o mesmo costume. Aí alguém vai e pergunta para você, qual é o seu signo? Ele diz, eu sou escorpião, sou capricórnio, sou não sei o quê. E não é de Jesus, não. Vai entrando, é o que aconteceu aqui durante esses 400 anos. Os ídolos estavam lá na porta, mas depois eles foram entrando dentro da igreja. E aí a igreja, ao invés de adorar ao verdadeiro Deus, adorava esses ídolos. Olha que coisa louca, gente. E aí ele eliminou também todos os sacerdotes idólatras, nomeados por os reis anteriores. Olha que coisa, os reis faziam conchavo. Sabe o que acontecia com os outros reis? Às vezes acontece com a gente. Vai abrindo exceções. A gente vai abrindo exceção, uma exceçãozinha aqui, uma ali. Pastor Rony, quando chegar o meu tempo, você fala. Pastor, acabou, aí eu paro. Tá bom? Já acabou, já? Já? Fala aí, tá bom? Então a gente vai abrindo exceção, uma exceçãozinha aqui, outra ali, daqui um pouco faz parte do conteúdo. E daí você começa a viver assim, ó. Então, é o que acontecia com esses reis. Eles deixaram entrar todas essas coisas, sacerdotes, idólatras, poste de Acera, poste era tipo uma estátua grande, né? Tal. Demoliu, olha só, dentro do templo do Senhor. Tinha alojamentos
dos prostitutos e das prostitutas cultuais. Olha que coisa louca, gente. Dentro do templo do Senhor, o rei destruiu o altar de Tofete. Tofete era como se fosse a mãe dos deuses, tal, aquela coisa toda. Então, olha, mãe, nós temos, né? Mãe de Deus, olha que coisa, tinha lá, estava dentro da igreja, a fim de que ninguém pudesse, tinha estátuas de cavalos de guerra, que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol, astrologia. Então, coisas nesse tempo. Tinha um tal do Monte da Corrupção, que foi instituído pelo rei Salomão, e lá, nesse monte, tinha altares para Astarote, para Camus. Astarote era repulsivo a deus dos Sidônios, para Camus, o repulsivo deus dos Moabitas, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. E esse, por exemplo, o altar de Tofete, era um altar onde esse deus Moloque tinha uma certa influência, porque esse altar de Tofete era a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo um filho ou uma filha, como oferta a Moloque. O povo fazia até isso, o povo de Deus. Pegava os filhos e sacrificava. Olha que coisa louca, gente. Olha que coisa louca. Então esse homem provocou uma revolução ali naquele lugar, limpou todas essas coisas. Depois o texto diz que ele saiu, tanto em Judá, e foi até Samaria, porque Samaria já tinha sido levada, toda a parte de Israel já tinha sido levada para a Babilônia, e ele foi lá e limpou também tudo lá. E ele fez, naquele tempo, profanar os altares, era pegar ossos humanos e queimar naqueles altares. Então ele chegou num cemitério lá, ele foi cavando, tirando aqueles ossos e profanando todos aqueles altares. Só que ele chegou em um que viu que era um negócio assim, bem grande, um monumento. E ele falou: que monumento é esse aí? Aí falaram para ele: esse é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá e anunciou exatamente o que o Senhor rei acaba de fazer em Betel e em Samaria. E ele falou: deixa esse em paz, nesse aí eu não vou mexer. Mas concluindo, para a gente terminar, depois que ele fez toda essa limpeza no templo, tirou do templo do Senhor e da cidade, e das cidades todas as coisas que tinham sido colocada durante esses 400 anos, percebeu a questão do sincretismo religioso? O povo ficou supersticioso e todo tipo de Deus eles traziam para lá um altar, falaram: não, tem que adorar esse, porque vai que, né? Vai que. Está parecendo aqui o Brasil, né? O Brasil tem tudo que é tipo de Deus. Se você vacilar, daqui um pouco você está adorando o Deus errado. O nosso Deus é Jesus. Jesus Cristo. E aí, depois disso, ele falou: agora nós vamos adorar o Senhor. E ele proclamou a celebração da Páscoa. E o texto diz que o rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo: celebre a Páscoa do Senhor, seu Deus, como requer neste livro da aliança. E a Páscoa, diz o texto, não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governaram Israel. Nem no dia dos reis de Israel e de Judá foi celebrada daquele jeito. A gente precisa, um dia desse aqui, proclamar que uma adoração, né, pessoal? Uma adoração que a gente fica aqui adorando assim, ó, sabe? Para o Senhor, uma adoração muito gostosa aqui para o Senhor. E eles fizeram isso naquele dia. Naquele dia. Foi uma Páscoa diferente. Olha, o último juiz, o primeiro juiz da história de Israel foi Josué. E o último juiz foi... Alguém sabe? Não, então vocês vão aprender aqui, mas vão lembrar quem é. Samuel foi o último juiz, porque depois veio a era dos reis. Então ele está dizendo
que depois dos juízes nunca mais celebraram uma Páscoa, nem na época de Davi, do jeito que fez o rei Josias. E o texto termina assim dizendo: nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, e obedecesse a toda a lei de Moisés. E nunca mais, depois que ele morreu, houve um rei como ele. Você quer ser lembrado assim? Quer ser lembrado assim? O rei Josias morreu com 39 anos. Um dia o rei Neco do Egito foi ao rio Eufrates dar apoio ao rei da Assíria que queria invadir Judá. E o rei Josias levantou o seu exército e saíram para lutar contra esse rei. Mas o faraó o matou se enfrentando lá no Megido. Ele morreu nessa luta. Morreu lutando pelo seu reino, pelo reino conforme Deus colocou no seu coração. Talvez você quer ser lembrado que nem esse homem, que nem esse jovem rei. Esse jovem rei morreu com 39 anos, gente. Começou aos 8. E esse é o momento que você pode estar começando e ser lembrado lá na história. Como esse homem, um homem que causou uma revolução no seu ambiente, no lugar onde ele governou, no lugar onde ele reinou, no lugar onde ele estava, as pessoas voltaram a adorar o Deus verdadeiro. Amém? Fique em pé, nós vamos orar e está encerrando. Quero chamar o pastor Rony. Pastor Rony, você pode dirigir essa oração? Queridos, importante dizer que o rei Josias, ele tinha um pai, tinha um avô, mas sabe o que a palavra fala? Que o avô dele, chamado Manassés, ele fez tudo o que reprovava o Senhor. Inclusive, ele sacrificou seu próprio filho ao rei Moloque. Como se não bastasse isso, quem assumiu depois da morte de Manassés foi o filho dele de 22 anos, chamado Amon. Amon reinou durante 2 anos. E a palavra diz que ele fez exatamente o que o seu pai fez. Tudo aquilo que reprova o Senhor. Eles consultaram feitiçaria. Eles levantaram postes de Baal, de Azira. Mas olha a impressionante história do rei Josias. Que ele tinha exemplos para seguir, totalmente contrário ao exemplo de Davi.